pra vocês. Como que é aquele meme que você falou que sempre tem do Boulos, que você gosta? É uma foto do Boulos cozinhando. Aí é quando você chega na cozinha de manhã cedo, e daí é o Boulos, ele olhando pra você e falando: bom dia, bela adormecida. Quer um muito café? bom, cara. Mas esse alface, Eu do trouxe que é? Qual a história dele? Esse alface é o seguinte. Lindo o alface, cara. Ele vem de uma horta orgânica, que é uma horta comunitária Pô. do Movimento Sem Teto, de um conjunto, o Conjunto Dandara, aqui na zona leste de São Paulo, em São Mateus, onde moram 216 famílias do movimento que conquistaram sua moradia a partir da luta, do movimento social. E foi o primeiro conjunto do Brasil que veio... os moradores se organizaram e fizeram já na própria construção uma horta comunitária na área social para garantir a segurança alimentar da turma. Eu estive lá essa semana, colhi esse alface. Tá linda. Infelizmente ou felizmente, ela não vai pro cenário não, viu, Mandíbula? Ela vai pra mesa, porque minha mulher é totalmente fitness e ela adora alface, eu também. Alface que é uma palavra feminina, sabia disso? É uma alface. É uma alface, né? É. E Boulos, isso, cara, isso que eu queria... Eu acho que vai ser muito bom esse papo, porque eu já tive todos os preconceitos em relação a você, e no decorrer dos anos eu fui me informando mais. Mas eu acho que muita gente no chat deve ter muito preconceitos ou coisas pré-estabelecidas. E eu quero que o pessoal faça, como eu fiz algumas vezes, que é, não só em relação a você, em relação a qualquer convidado que vem aqui. É falar, deixa eu escutar o que o cara tem pra falar, deixa eu escutar quais são os pensamentos, deixa eu ver como funciona a cabeça dele. E eu queria entender isso, esses movimentos, a diferença entre o MTST e o MST, como que você entrou nisso e aquela pergunta básica, você pode invadir uma casa de um cara que tem tipo, o cara tem uma casinha, tá sem alugar, não consegue alugar 1 ano, 2 anos, o movimento pode pedir essa casa? Você deve estar cansado de responder essas coisas, mas é uma coisa que o cara lá tem essa dúvida. Realmente, qualquer coisa que tá abandonada ou sem alugar pode ser invadido? Então, Vilela, vamos lá. Eu acho que é importante você trazer isso logo no começo do bate-papo, porque, cara, o movimento social é alvo dos mais diversos preconceitos. As pessoas, claro, podem gostar do movimento, não gostar, apoiar, ser contra, mas elas precisam saber o que é. É isso que eu ia falar, porque a gente tá no momento aqui do Brasil, não sei se é no mundo assim, que as pessoas julgam por um tweet, por uma fração de conhecimento. Por isso que a gente tem que conhecer legal o que é e desculpa te interromper, mas é isso. É a gente entender isso pra daí formar uma opinião, claro. Né? Não, eu tô no MTST há 20 anos e posso te falar com muita segurança qual que é a história, a luta do movimento, qual é a forma de ação. O MTST, cara, ao contrário dos memes, o meme a gente ri, porque é divertido e tal, mas às vezes tem embutido neles também uma fake news, um preconceito. O movimento nunca tomou e nunca invadiu a casa de quem quer que seja. Muito pelo contrário. O movimento deu oportunidade de milhares de pessoas ter suas casas, como as famílias que estão lá no Conjunto Dandara, 216 famílias que não tinham, estavam às vezes escolhendo no final do mês entre pagar aluguel e comprar comida para o filho. Ou gente que está morando na rua, ou gente que mora num barraco na encosta da área de risco. Quantas pessoas sem moradia a gente tem em São Paulo, só na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo, nós temos... Os dados variam muito, né? Você não tem um censo atualizado, mas nós temos em torno de 700 mil pessoas. Mas não é muita gente. Vê só, não é só em situação de rua. Em situação de rua, pessoa que está ali sem teto, hoje nós devemos ter, porque também não tem atualização, o último dado de 26 mil é de 3 anos atrás, e só na vacinação já vacinaram 30 e poucos mil sem tetos que estão nas ruas. Saiu um estudo recente de uma organização que apontou 45, mais ou menos, mil. Só que nem todo mundo que está numa situação precária, ou seja, que a gente chama de sem teto, são aqueles que estão morando na rua, embaixo da ponte, jogados numa calçada. Sim, tem gente que Tem essa pessoa que, porra, ganha R$700 por mês e deixa 500 no aluguel. Exatamente. O que vai fazer? Tem o outro que mora de favor no cômodo de fundo, na casa de um parente, numa comunidade. São essas pessoas. Sim. Qual é o papel do MTST? O que o movimento faz? O movimento organiza essas pessoas, identifica imóveis, que não é a tua casa, não é a casa de quem está assistindo, não é um imóvel que você tem e tá lá para alugar e tá vazio. Não é um apartamento de ninguém, não é a casa de praia de ninguém, não é nada disso. O que o movimento faz é identificar imóveis que estão sem cumprir sua função social. Isso
é definido pela Constituição. Não é o estatuto do MTST, então é a lei federal que diz isso. Imóvel que está abandonado, que tem dívida de imposto. Por exemplo, o Tipo MTST... IPTU? De PTU. O MTST fez uma ocupação agora, semana passada, em Guarulhos, de um imóvel que tinha 7 milhões de reais de dívida de PTU. O que era o imóvel? É um grande terreno abandonado. Ah, é um terreno. Um terrenão, que estava abandonado, cheio de mato. Muitas vezes era fonte de insegurança para a comunidade que passava ali. Né? Aí uma mulher vai lá e passa à noite, o risco de sofrer uma violência. 7 milhões do quê? 7 milhões de IPTU. O cara não paga IPTU há anos. Caramba, e por que não executa? Não tem um jeito de executar? Aí eu vou chegar aí. Tá. Qual que é a questão? Esses imóveis que estão sem cumprir função, abandonados e com dívida, Certo. eles estão numa situação ilegal. O que o governo deveria fazer de acordo com o Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001? Falou, ó, tem um imóvel abandonado? A prefeitura daquele município tem que notificar esse imóvel. Proprietário, dizer o proprietário, faz alguma coisa com ele. Você vai me pagar? Não vai? É isso? Não, você tem que pagar IPTU, você tem que tá. dar um uso para esse terreno. Tá. Né? Você não fez nada, aí começa a incorrer um IPTU mais alto, que chama de IPTU progressivo. Aumenta a dívida, se o proprietário não fez nada. Tá. Se depois de 5 anos ele deixar o terreno abandonado, a prefeitura pode tomar esse terreno por um mecanismo chamado desapropriação-sanção. Desculpa a pergunta, pode ser idiota, mas o cara não pode ter um terreno vazio porque ele quer e pagando todos os impostos, ele não pode ter? No Brasil, não. Ah, é? No Brasil, a Constituição garante o direito... Nem sei porque ele teria também, mas... Não, mas enfim, é que tem pela especulação imobiliária. Ah, tá. A Constituição garante o direito à propriedade, mas ao mesmo tempo a Constituição diz que a propriedade tem que ter uma função social. Ela tem que ter algum uso. Não pode ser a moradia, pode ser um comércio, pode ser um serviço, pode ser uma horta, pode ser qualquer pode coisa. ser qualquer coisa, tá. Qualquer coisa, mas ela tem que ter um uso. Um terreno abandonado na Constituição, ele vai sofrer algum tipo de sanção, porque não pode. É um prédio, um edifício abandonado, porque ele claro. causa transtornos para o Tem entorno. muito prédio abandonado em São Paulo, né? Tem Cara, aquele do NPS, eu acho, que é lá na 9 de julho. É, Sabe o do que é? INSS. É INSS. Ele tá até fechado a frente dele, né? Concretado. Pois Por é. que não acontece nada com ele? Vê só. Você Que sabe diz... qual que é esse, né? Sei qual é. Tem vários, né? São quase 40 mil imóveis abandonados no centro expandido de São Paulo. Daria para atender quase toda a população que mora na Faz rua tempo hoje. que tá assim aquilo lá. Muito tempo. É. Agora, vê só. O Estatuto da Cidade diz que a prefeitura deveria fazer a desapropriação-sanção. Certo. Por que o governo não faz nada? É. Não faz porque muitos dos proprietários desses imóveis não é o seu João, o seu José, o herdeiro do espólio de não sei quem. O proprietário desses imóveis, muitas vezes, são grandes empreiteiras, fundos imobiliários. É um fundo lá de Dubai, é um fundo de não sei onde, que usa esse imóvel para especular. O que é a especulação imobiliária? Você deixa um imóvel lá vazio e você trabalha debaixo dos panos por lobby político para chegar a uma melhoria naquela área. Uma estação de metrô, para chegar a uma avenida nova. E aí o que acontece? O preço desse imóvel, que era 1 milhão, passa a valer 10 milhões. Entendi. Aí o cara deixa vazio, trabalhando o lobby político para valorizar, e depois vende quando isso se torna mais conveniente. Isso se chama especulação imobiliária. É por isso que tem tanto terreno e imóvel vazio nas cidades do Brasil inteiro. A especulação imobiliária, ela é taxada, ela tem esses mecanismos que a lei prevê. Só que esses mesmos caras financiam campanha eleitoral de prefeito, de vereador, de deputado, de governador, da turma toda. E financiam campanha eleitoral, em troca, o cara que se elege lá não vai mexer com deles. Claro. O que o movimento social faz? Pega esses terrenos, não a casa de ninguém, não o imóvel que está lá pagando imposto, que está tudo ok. Esses terrenos de abandono, que está tendo essa sacanagem, em conluio lá com o político que ganhou dinheiro dos caras, ocupa com essas famílias que estão precisando para pressionar o poder público a cumprir aquilo que ele devia fazer na lei, que é a desapropriação para fazer moradia social.